Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, seja lá a hora que você estiver estudando. Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre termos essenciais da oração, só que o nosso foco será o predicado. Na nossa última aula falamos de sujeitos, vamos falar de predicados hoje. Predicado, o que é o predicado? É aquilo que se declara, que se diz respeito do sujeito. É o que se declara a respeito do sujeito, é o que se fala sobre o sujeito. Nele, obrigatoriamente, você tem a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Vamos ver alguns exemplos aqui. Os viciados em smartphone são uma legião. Os viciados em smartphones são uma legião. Vivemos em um momento que lembra a força de uma pandemia. João e Carlos perdoaram as dívidas de Carlos. Bom, aqui saiu tudo azul, não era para sair tudo azul, mas tudo bem. Os alunos terminaram a prova exaustos. Vamos analisar aqui. Os viciados, e aproveitar para recapitular a aula de sujeitos. Os viciados em smartphones são uma legião. Nosso sujeito, simples, ok, sujeito, e esse é o nosso predicado. Predicado, sujeito. Vivemos um momento que lembra a força de uma pandemia. Quem vive? Nós vivemos. Então, aqui nós temos um sujeito oculto. Logo, tudo isso é o nosso predicado. João e Carlos, sujeito composto, sujeito, perdoaram as dívidas de Carlos. Esse é o nosso predicado. Os alunos terminaram a prova exaustos. Os alunos, nosso sujeito composto, terminaram a prova exaustos, é o nosso predicado. Ou seja, o predicado, ele é aquilo que se declara sobre o sujeito, tá? Então, tirando o sujeito, tirando o vocativo também, mas tirando o sujeito, tudo que sobrar será o nosso predicado, fará parte do nosso predicado, ok? Lembrando, no predicado precisa ter o verbo. Ah, mas também tem a oração, o sujeito oracional. Você vai perceber quando for um sujeito oracional, porque o predicado vai falar sobre esse sujeito oracional, ok? Então, a gente tem que também ter essa percepção. Vamos aqui. Vamos lembrar um pouco, falar um pouco dos tipos de verbo, porque é importante para a gente diferenciar os tipos de predicados. Vamos aqui. Verbo, eu tenho o verbo relacional ou de ligação, também conhecidos como verbos de ligação, que na sua... vão fazer justamente isso, ligar ou relacionar o sujeito a um predicativo. Então, aqui nós temos o verbo ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, entre outros. Nós temos os verbos nocionais, que são os verbos que trazem um sentido de ação. São verbos nocionais, os verbos transitivos e os intransitivos. O intransitivo, ele não precisa de um complemento. Ele não precisa, não quer dizer que ele não possa ter um complemento. E o complemento dele é diferente do complemento do verbo transitivo, porque o verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Ora um complemento direto, ora um complemento indireto. Quando ele precisa de um complemento só, direto, de um complemento direto, ele é um verbo transitivo direto. Quando ele precisa de um complemento indireto, e o que é um complemento indireto? Um complemento iniciado por uma preposição. Ele vai ser um verbo transitivo indireto. Quando ele precisa de dois complementos, um direto e um indireto, ele será um verbo bitransitivo. Ok? Vamos lá. Tipos de predicado. Nós temos o predicado nominal, verbal e verbo nominal. Nominal, verbal e verbo nominal. Predicado nominal.
Ele é composto por um verbo de ligação, ou seja, um verbo relacional. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se. E é composto por um predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É algo, uma palavra, uma sentença que vai caracterizar, qualificar ou adjetivar o nosso sujeito, ok? Vamos aqui aos exemplos. Os viciados em smartphones são uma legião. Uma legião caracteriza, qualifica os viciados em smartphones. Isso aqui é o nosso predicativo do sujeito. Nós temos um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Olha aqui, verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Vai ser igual a um predicado nominal. Olha o outro exemplo. Meus alunos estão alegres com suas notas. Alegre, gente, está falando de quem? Representando quem? Qualificando quem? Meus alunos, tá? Estar, verbo de ligação. De novo, verbo de ligação mais predicativo do sujeito é igual predicado nominal. Fácil. Lembra disso, guarda isso, que vai ficar tranquilo na sua prova. Vamos lá, predicado verbal. Ele é composto por um verbo nocional, logo, vai indicar ação, e não, ele não tem um predicativo do sujeito. Não tem. No predicado verbal, pode ser que tenha um complemento verbal, pode ser que tenha um adjunto adverbial, mas predicativo do sujeito não vai ter. Olha aqui no nosso exemplo. Vivemos um momento que lembra a força de uma pandemia. Lembra que aqui tudo isso é o nosso predicado, porque o nosso sujeito dessa sentença está oculto. Vivemos um momento que lembra a força de uma pandemia. Esse verbo é um verbo intransitivo. Intransitivo, ou seja, ele não precisa de um complemento. Então, tudo isso aqui é, na verdade, um adjunto adverbial, tá? Que está vindo junto do verbo. Mas isso é um tópico de outra aula, ok? Olha o outro exemplo aqui. João e Carlos perdoaram as dívidas de Castiel. João e Carlos perdoaram as dívidas de Castiel. Aqui ele é um verbo bitransitivo. Por quê? O verbo perdoar, você perdoa algo a alguém. Então, você perdoou o quê? As dívidas. De quem? De Castiel. Então, aqui eu tenho o meu objeto direto e aqui eu tenho o meu objeto indireto. E eu tenho logo aqui um verbo bitransitivo. Então, ó, verbo nocional, não tem predicativo do sujeito, o meu verbo está exprimindo uma ação. Essas são as características de um predicado verbal. Verbal. E o predicado verbo nominal? O predicado verbo nominal vão ter dois núcleos. Olha só, apresentam um verbo que indica a ação, ou seja, um verbo nocional, e apresenta um predicativo. Ué, mas você falou que não tinha. No predicado verbal, não tem. No predicado verbo nominal, você tem o verbo nocional, o verbo que indica uma ação, e um predicativo, ou seja, que vai indicar um estado ou uma qualidade. Olha a frase. Os alunos terminaram a prova exaustos. Os alunos terminaram a prova exaustos. Quem estava exausto? Era a prova? Não, não era a prova. Não era. Porque se fosse aqui, se eu dissesse que isso qualifica a palavra prova, eu teria, na verdade, um complemento nominal. E, na verdade, exausto está falando de quem? De alunos. Está qualificando, caracterizando alunos. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. Aí qual é a regra? Verbo nocional mais predicativo do sujeito é igual a predicado verbo nominal. Ok? Então agora é hora de revisar o conteúdo e exercitar. Vai fazer um exercício para armazenar isso na sua cabeça. Um beijo e até a próxima.